Galeros e galeras, beleza? Eu sou o Gustavão e nós estamos começando aqui mais um podcast aqui do Pré-Absoluto Pampulha. Uma satisfação muito grande reunir uma galera para conversar sobre o processo de aprovação. Hoje a gente está aqui com duas convidadas mais que especiais, mas eu vou deixar o professor Max apresentar essa turma hoje. Fala, lindeuses e lindeuses. Tudo bem? Professor Max, novamente, é bom estar aqui, né? Tá gostando? Nossa, o programa a gente fica mal acostumado, tá ligado, né? Vou saber. Quer saber sempre. Mas tem duas pessoas aqui muito legais que, assim, eu estimo muito, elas sabem disso. A Dudinha, né? Aqui tá quase virando médica, gente, falta pouquinho. E a Lai, que tá quase virando médico. Oi, gente. Né? Tentei fazer um sotaque aqui, mas não deu. Meninas incríveis, vocês vão adorar conversar com elas também. Muito bem, agora para apresentar a gente, vamos deixar vocês apresentarem a gente. Brincadeira, conta aí, gente, quem são vocês? Bem, oi, gente. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 23 anos, faço medicina, estou no 10º período já da faculdade, graças a Deus. E aqui hoje na conversa a gente vai contar um pouquinho da nossa história, contar um pouco da minha história, das minhas vivências, tudo que eu aprendi desde o cursinho até aqui, o que me fez crescer, como me fez crescer e como que as coisas vão mudando ao longo da nossa trajetória e a gente vai entendendo o que é a vida. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Laiane, eu tenho 24 anos. Eu também faço medicina. Eu faço medicina na UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Ela fica lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, eu vou estar aqui para contar um pouco dessa nossa trajetória com o cursinho, como que foi esse processo de estudo, né, para o Enem e também as minhas escolhas futuras, né? Muito legal, é isso aí. A proposta, né, desse podcast é ser uma conversa em que a gente faz justamente isso, a gente compartilha as experiências que a gente viveu. Né? No meu caso, por exemplo, eu descobri que eu queria fazer geografia no cursinho. Eu tive uma experiência muito pequena num pré-vestibular, mas a mais importante de todas foi a que definiu o que eu queria. Quando eu me matriculei no cursinho lá, já tem um tempo, sabe? Mas quando eu me matriculei lá, não precisa nisso, não precisa, é bobagem. Mas quando me perguntaram no início do cadastro qual o curso que eu queria História. De fato, eu queria História. Mas aí, justamente na dinâmica das aulas, quando eu tive contato lá com o professor de Geografia e vendo aquela mistura que a Geografia permite, eu falei assim, acho que não é bem História que eu quero. E naquele tempinho eu fiz a mudança e cá estou. Você sempre soube que era medicina, tudo? Eu sempre soube, não vou mentir, não. A minha mãe, ela era enfermeira, então eu sempre tive um contato com a medicina um pouco maior, né, um pouco da área da saúde. E a minha mãe sempre me inspirou muito. Ela começou sendo técnica antes de eu nascer, e aí ela parou a vida dela para cuidar de mim e da minha irmã. E aí depois que a gente ficou maior, ela entrou na faculdade, ela queria fazer medicina, o sonho dela. Só por questões financeiras, ela não tinha tempo de estudar, ela não conseguiu. E acabou fazendo enfermagem, mas ela era uma enfermeira que amava o trabalho dela. E ela sempre me mostrou o lado de cuidar dos outros, sabe? Eu fui criada assim. Fui uma pessoa muito apegada à minha família, aos meus amigos. E sempre me importei muito com o bem-estar dos outros. E aí nisso, claro, quando a gente é criança, a gente quer ser tudo, né? A gente quer ser professor, a gente quer ser cozinheira, a gente quer fazer tudo. Só que eu nem lembro exatamente o momento que eu falei medicina, mas acho que a experiência da minha mãe foi fazendo meus olhos brilharem. E a minha mãe sempre falava também que eu ia ser uma ótima médica, meu pai também, nunca me falaram, você vai fazer medicina, nunca. Isso nunca aconteceu comigo. Foi realmente um processo de tomar gosto. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo o que eu faço. Eu sou muito realizada profissionalmente. E é isso. Muito. O meu olho brilha quando eu falo. É verdade. É verdade. Dá para perceber, né? A gente conversa assim, olha... Às vezes a pessoa conversa com você, ela fala de um jeito tão bonito, assim, você pega e fala assim, não, a pessoa realmente faz o que gosta. E não é demagogia, assim, quando você gostar do que você faz, você vai parar de trabalhar. Fala assim, mentira, não, é verdade. É claro que todo mundo quer dinheiro, quem não quer? Lógico, né? Você não pode trabalhar e falar assim, eu trabalho só porque eu gosto. Não, se você não me pagar, eu não vou trabalhar, lógico. Mas se você puder unir uma coisa que você gosta com uma renda, né? E isso ajuda muito, porque aí você vai com mais felicidade, com mais alegria fazer o seu trabalho e, consequentemente, você faz o trabalho muito mais bem feito.
Muito legal. Quando é que você descobriu que era matemática? Então, muita gente não sabe, né? Mas matemática não foi minha primeira graduação. Eu ouvia dizer, na época do ensino médio e tudo, eu terminei o ensino médio, né? Que eu morava no interior, a gente morava no interior da Bahia, viemos pra cá. Qual cidade? Gente, é uma cidade que ela chamava... eu vou lembrar, deu um branco aqui, mas eu vou lembrar. Depois de Teoflotone... Esqueci o nome, gente. Vocês acreditam? Porque eu não nasci lá. Eu nasci aqui e fui para lá. Mas é depois de Teoflotone, é bem longe. Mas ainda é em Minas ou já passa para Bahia? Já passa para Bahia, porque depois de Teoflotone é a divisa de Minas com Bahia. Enquanto eu não lembrar agora, não sei, mas tudo bem. E aí a gente formou lá, que é situação precária de interior, vocês imaginam. Aí cheguei aqui, eu tive que trabalhar, então a gente não dá, eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto. Aí eu ouvi falar uma vez que a radiologia dava dinheiro. Que a pessoa trabalhava pouco e recebia muito, tanto técnico quanto tecnólogo. Assim, fechou, é isso que eu quero. Aí entrei na faculdade, fiz o tecnólogo em radiologia e comecei a trabalhar na área. Confesso que no início o salário me chamou a atenção, porque o salário realmente não era ruim. Mas eu não gostava da área hospitalar, não, sabe? Eu me via muito no lugar do paciente. Eu trabalhava com raio-x convencional, densitometria óssea e tomografia, né? Realizava esses exames. E a gente aprendia, com o tempo você aprende a interpretar os exames, né? Lógico, você não é médico, mas você, de tanto fazer, até para saber se o exame ficou bom ou não, você tem que ter uma base para interpretar o exame, para saber se está mais denso, menos denso, se tem que colocar contraste, se não tem. A gente aprende isso na prática. Só que na hora que eu via, principalmente criança, né? Você que vai para odonto, como é que chama? Oncologia pediátrica. Oncologia pediátrica, eu me sentia... Eu ficava chateado, sabe? Me colocava no lugar dos pais. Gente, como é que os pais vão lidar com isso? Isso ia me desanimando. Eu admiro quem consegue lidar com isso, mas eu não conseguia. Aí eu fui e resolvi dar aula de anatomia. Eu entrei numa escola técnica e eu dava aula de anatomia nessa escola técnica. Se a gente não gosta de dar aula, é muito legal. Gostei desse negócio de dar aula. Mas eu sempre gostei de matemática. Mas por que não foi minha primeira opção no início? Porque eu achava que matemática era um curso muito difícil. E não é, cara. Não é um dos cursos mais de boa que tem. Aí eu voltei para o cursinho, fiz um ano de cursinho e passei. Né? Aí eu assim, agora eu vou cursar o curso que eu realmente gosto. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Gosto muito do que eu faço, né? Tenho um carinho muito grande para os alunos, e os alunos eles sabem muito disso, então assim, estou realizado, profissionalmente falando, sabe? A gente sempre quer estudar um pouquinho mais, não vou fazer física agora. Ou fazer doutorado, não sei, né? Mas quem sabe mais pra frente. Muito legal. Né? E você, Lai? Me conte. Bom, não foi sempre medicina. Eu já tive várias ideias assim para minhas profissões futuras. Eu já quis ser arquiteta, já quis ser professora, já até pensei em engenharia, mas assim, nada disso era uma coisa que falava, nossa, eu tenho certeza de que eu quero aquilo, sabe? E eu comecei a pensar nisso na época que eu estava indo para o ensino médio. Aí eu comecei a pensar, né? Nossa, eu já estou entrando no ensino médio, eu preciso decidir, assim, mais ou menos qual área que eu vou querer seguir. E aí eu comecei a pensar, tipo, qual dessas matérias aqui, quais dessas disciplinas, tipo, eu sou melhor, eu gosto mais, né? E aí eu lembro que antes de entrar no ensino médio tinha biologia, né? E aí eu gostava muito, assim, principalmente da área do corpo humano, quando eu comecei a estudar essas coisas das doenças. E aí eu falei, nossa, gostei de estudar isso e, tipo, fui bem, assim, na época, né? E aí começou a nascer a sementinha da medicina. Aí, com isso, conversando com os meus pais, assim, falando sobre profissões e tal, minha mãe falou um pouco do que ela sonhava quando era mais nova, né? E do que meus avós sonhavam. E eu descobri que, tipo, minha avó já sonhou em ser médica, minha mãe já sonhou em ser médica. Só que por conta das condições financeiras e, assim, culturais mesmo, né? De onde elas viviam, elas nunca tiveram essa oportunidade. E aí isso foi crescendo dentro de mim, sabe? Aí eu fui pesquisando um pouco mais sobre o curso e aí foi despertando, assim, um amor, assim, que eu não sei nem explicar, sabe? E eu também sempre fui, assim, muito prestativa, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, então eu sempre pensei numa profissão que eu pudesse fazer isso, né? Continuar fazendo o que eu gostava. E a medicina é isso, é exatamente cuidar do outro, né? Seja da doença, seja do que a pessoa ali está passando, porque ser médico não é só curar a doença em si, né? É você curar a pessoa do que ele está passando ali no momento, é olhar para o paciente.
Enfim, aí foi isso. Aí quando eu estava indo para o ensino médio, aí eu estava querendo, né, prestar vestibular para o Cefet e para o Coltec, que são colégios federais, né, que tem ensino médio bom. E aí eu já fui, assim, já escolhi um curso que na minha cabeça era mais voltado para medicina, que era química no Cefet e análises clínicas no Coltec. Uhum. Aí, graças a Deus, eu passei no Cefet, em química, e aí eu fui e fiz, né? Só que aí, assim, no Cefet em si, eu despertei até um interesse pela química, porque eu gostei bastante do curso, mas a medicina ainda era o que falava mais alto. Aí, quando eu formei, aí eu fui prestar o Enem, né? E aí eu me deparei com a questão da nota de medicina ser muito alta, né? E aí eu até pensei em ir por uma área da química, né? Por ser mais fácil de ingressar e tudo mais. Só que, assim, nada tirava da minha cabeça que eu tinha que ir até o fim para conquistar a medicina. Então, assim, aí foi isso. Aí eu fiquei estudando até conquistar. E depois que chegou, você falou que você foi para a UF, né? Fui para a UF. E como é que foi essa adaptação lá? Porque você saiu de BH, que é todo Nossa. mundo assim, né? Tem aquele jeito bem afetuoso, assim, né? Então. Para um lugar novo. Para um lugar novo, com pessoas com totalmente cultura completamente diferentes. desconhecida. Sim. Então, para mim foi um desafio, né? Porque eu venho de uma família, assim, muito tradicional, muito unida. Então, assim, a minha mãe, ela sempre me apoiou. Ela sempre falou, olha, se você não passar aqui na UFMG, eu te dou total apoio de você ir para alguma universidade fora do estado ou até do país, se você quiser. A gente vai dar um jeito de investir nisso. E, assim, eu mesma, quando eu comecei a correr atrás disso, eu não pensava em sair fora. Mas com a minha mãe falando isso, sabe? Aí eu comecei a pensar, por que não, né? Se eu tivesse oportunidade em outro estado, talvez eu arriscaria. E aí eu comecei a amadurecer a ideia. E aí eu consegui passar na UF. Não tinha conseguido passar na UFMG, né? Mas aí eu passei na UF. Aí eu comecei a pensar, cara, é um estado, assim, que não é tão longe de Minas, se for para pensar, né? Que é no Rio de Janeiro. Eu consigo vir num final de semana, sabe? E a passagem do ônibus não é tão cara. Assim, o que foi um desafio maior, assim, para minha família é que o custo de vida lá é alto, né? Mas, assim... Lá é litoral também, né? Então, tudo em litoral é caro, não adianta. Exatamente. Mas aí a gente conseguiu, né, encontrar um apartamento mais em conta, dividindo com outras alunas da minha sala, né? E, assim, essa questão da logística, né, a gente conseguiu lidar e tal. Mas aí veio aquele desafio, né? Será que eu vou conseguir? Só que, assim... O que eu coloquei na minha cabeça o meu sonho sempre foi fazer medicina. Eu tive um processo, assim, longo, né, e difícil para até conquistar esse sonho. Então, eu vou encarar, eu vou enfrentar essa dificuldade, com Deus na frente sempre. Tudo que vier, eu vou tentar vencer, eu vou tentar encarar. Eu sempre fui muito tímida. O Max sabe, desde quando eu conheci ele, eu era bem tímida. Mas esse processo, assim, de ter que encarar uma cidade nova sozinha, assim, me fez evoluir, amadurecer muito nessa questão, né? O próprio curso de medicina nos obriga a vencer isso, porque os professores interagem com a gente, né? Pega a gente de surpresa, pergunta, tipo, diretamente você, enfim. Mas, assim, foi difícil ficar longe da minha família, principalmente, né? Porque eu era muito apegada a ela. Mas, assim... colocando sempre esse objetivo e esse foco, né, de que era meu sonho e que eu ia conseguir com Deus na frente, está sendo possível. E hoje em dia eu já me vejo bem adaptada, sabe? Eu ainda dei sorte que eu encontrei uma turma muito gente boa, sabe? A minha turma tem 80 pessoas hoje. E a maioria de fora. Então, meio que todo mundo está no mesmo barco. Uhum. Exatamente. Então, assim, quando eu dava alguma crise de saudade, queria voltar para BH, aí minhas amigas me seguravam na minha mão e falavam, Lai, eu te entendo, vem cá, vamos conversar, e a gente se ajudava, entendeu? Ou então, sei lá, tô com saudade da minha família, aí a gente se unia, sabe? Então, e fora que os professores, eles entendem isso. Eles sabem que muitas das pessoas que estão lá são de fora, então eles... assim, foram muito prestativos com a gente. Eles falaram que qualquer questão, assim, do estado do Rio de Janeiro que a gente tivesse que lidar, sabe? Questão até, por exemplo, de aluguel, que tinha que arrumar fiador. E muitas vezes era fiador do Rio, que tinha que ser do Rio. E eu não conhecia ninguém do Rio.
Aí, assim, teve professores que falaram, não, pode contar comigo, coloca meu nome lá, entendeu? Então, assim, Legal, graças né? a Deus, Deus, assim, preparou direitinho, sabe, o terreno para mim. Tem muita gente boa no mundo, né, cara? Olha que legal. Cara, eu falo isso, tem muito mais pessoas boas que ruins. É isso que eu falo, quando tem muita gente ruim no mundo. Eu falo, tem mesmo. Mas tem muito mais gente boa que pessoas ruins. E você sempre encontra, cara. Eu acho que eu acredito muito nesse negócio de o bem faz, quando você faz o bem, você recebe o bem de volta. E isso acontece de fato. Porque, por exemplo, lá na UF, eu imagino, né, pelo que eu já conversei com você, algumas pessoas que eu sei que são de lá, eles recebem realmente muita gente de fora. E é legal a gente abrir essa pauta porque, por exemplo, agora a gente está aqui, Saúl Sisu, está todo mundo desesperado. Nossa, Max, eu não sei o que eu vou fazer, eu quero medicina, mas a minha nota não vai dar para passar na UFMG. Eu assim, cara, se der, ótimo, mas se não der, faz no interior, faz em outra cidade, faz lá no Acre. O Acre existe, vocês sabiam disso, né? O Acre existe. Pois é muito monte. A xenofobia falando aqui. Mentira, viu? Mas aí o que acontece? E é bom, a pessoa tem essa noção de que ela pode tentar uma UFMG, lógico, né? É muito mais cômodo você estudar no quintal de casa. Mas não quer dizer que você não possa ir para o Rio, que você não possa ir para São Paulo, você não pode ir para o Triângulo Mineiro, para Uberaba, que tem cursos de excelência de medicina também. E com certeza, você chegou lá, o mais difícil até então, que era ser aprovado, você conseguiu. A partir daí, o resto, com uns pouquinhos, você vai dando um jeito. Né? Que nem a Lai falou, Deus ajuda, você vai se virando. Na hora que você está no 5º, no 10º período, está formando aí. E já com a vida toda... Porque é um processo que você vai aproveitar desse processo durante muitas décadas. Então, um desconforto inicial, seja para entrar na universidade, e aquele desconforto de adaptar, que todo mundo passa em alguma medida por isso, né? Mas ele é muito recompensado pelo resto da vida, né? Pelo resto a sua profissão, né? Foi construída ali, mas define muito pouco da sua vida toda aquele desconforto. Né? Então, um negócio Exatamente. legal. E vem cá, vocês, né? Os parentes de vocês, assim, já chega pedindo receita, essas coisas assim? Não? Assim, ó, eu tô passando mal aqui, eu espirrei, o que eu tenho? No caso da Duda, assim? eu acho que agora no 10º já deve estar mais intenso isso. Mas quando eu estava no começo, até que eles não perguntavam muito, não. A família do meu pai tem muito médico, muito médico. Da minha mãe eu sou a primeira. A família da minha mãe é mais humilde. Eu espirrei aqui, olha aqui. O que eu tenho? Então, assim, na parte da família do meu pai, ninguém nunca perguntou, porque já tem muito médico, tem médicos formados. Agora, da minha mãe, qualquer coisinha. Eu tô sentindo uma dor aqui, eu tô com isso, olha esse exame aqui. E às vezes a gente fala, gente, eu não sei nada. Verdade. Calma, eu tô no começo da faculdade. Porque igual eu até falei com vocês antes, a gente começa a ter a percepção, entender mais as coisas lá em cima, quando você está no 8º, no 9º, no 10º, que você começa a ter uma segurança maior. Porque antes disso, a pessoa vai e te pergunta. E às vezes você sabe responder lá no começo, só que você não tem tanta segurança, você tem medo. Então, assim, eu acho que hoje, no 10º período, eu acho mais tranquilo as pessoas me perguntarem. Gente, médico nunca vai saber tudo. Isso é fato. Nunca. Isso é fato. Mas assim, quando a pessoa te pergunta uma coisa, tem certeza que já perguntaram pra você, tá tudo bem falar, gente, eu não sei. Sim, exatamente. Fora que a gente está no processo, né, de aprendizagem ainda. Mas algumas pessoas perguntam assim. É engraçado até. Você não é médica? Eu falei, não sou não. Não sou médica. Ainda não. É engraçado, porque eu não sei você, mas a gente fala assim, essa questão de não sou médica. Para algumas coisas, a gente fala, não sou médica, por exemplo. Vou pegar um exemplo da minha irmã, que aconteceu. A minha irmã um dia estava passando mal e virou para mim e falou, Maria, tô sentindo isso. O que você acha? Aí eu, Adriele, não sei não sou médica ainda não. Ok, ela, não, então tá bom. Aí teve um dia que eu estava passando mal. E fui e quis comprar um remédio. Aí, Adriele, a minha irmã, né? Maria Eduarda, vai no médico. Por que você está comprando isso? Eu virei e falei assim, eu sou médica, ué. Então, assim, você já teve essa experiência. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala, não sou. Mas para alguma coisa, não, eu sou assim. Eu sou médica. E assim, eu mesmo. Eu também. É muito engraçado. Tá vendo, né?
Porque uma coisa é a segurança de você propor um caminho para outra pessoa, outra é para a gente mesmo. A gente fica mais corajoso mesmo, né? Mas, na verdade, acho que no Brasil é isso. O povo tem esse negócio de automedicação, né? Se eu que entendo bulhufas de medicina me automedico, então... Verdade. E uma coisa assim, vocês, a partir de quando que começam aquelas perguntas sobre em que você pretende se especializar? Desde o vestibular? Nossa, desde o gente, vestibular, né? Desde o vestibular. Assim, desde que eu falo com as pessoas, tipo, eu quero medicina, as pessoas, mas você já pensa qual especialidade que você quer? Aí eu já fico assim, gente, eu nem entrei ainda. Tem um número de quantas especialidades existem? Nossa, muitas. Não tem. Não, assim, deve ter, né? Mas eu não tenho conhecimento. Eu descobri que tem muita especialidade e que eu conheci lá na UF, tá? Tipo, porque ainda tem as subespecialidades, que é igual a Oncoped, né? A Oncoped. Uhum. É subespecialidade. Então, assim, nossa, é uma amplitude, assim, vai misturando as áreas. De área. Uhum. É igual você falou do neurooftalmo. Eu nunca tinha escutado falar. E pois é por causa disso mesmo que eu acho que eu tenho dúvida ainda, sabe? Eu tô indo pro 6º período e agora no 5º que eu conheci o ciclo clínico. Então, é agora que eu tô, tipo, aprendendo mais especificamente das especialidades. Então, eu acho que eu ainda vou deixar para decidir assim, o que eu quero de verdade. Poxa, já ia te perguntar assim, mas e aí, qual que é a sua especialidade? Não, claro que a gente já vai, né, se guiando para umas áreas, assim. Eu gosto de cardiologia, de pediatria, de oncologia, já sei o que eu não faria, mas, assim, eu acho que eu ainda posso mudar bastante de ideia, sabe? Porque, igual, eu nem pensava em oncologia no início da minha faculdade. Hoje em dia eu penso. Em quê? Oncologia. E aí eu acho que até o final, assim, vai aparecer muita coisa ainda que eu vou ter vontade de fazer. E eu acho legal pegar esse fato até para os meninos que são pré-vestibulando, porque tem muita cobrança. O que você vai ser? O que você quer fazer? E não é assim, entendeu? Às vezes você está no 3º ano, vem aquela cobrança. Mas você vai fazer o quê? Você vai prestar vestibular para quê? E aí a pessoa começa a se cobrar, tipo assim... Meu Deus, eu não sei, mas a sociedade está me cobrando, o que eu faço? E muitas vezes fazem escolhas erradas, por pressão, por alguma coisa. E as pessoas têm que entender que está tudo bem. Você terminar o 3º ano, fala, não faço a mínima ideia. Porque igual como a gente é médico, futuros médicos, a gente está 6 anos, tipo assim, o que eu vou fazer? Às vezes você forma, você ainda fala, não sei o que eu quero fazer. E está tudo bem, entendeu? As pessoas têm que começar a entender que o que eu tinha falado, não tem esse imediatismo, sabe? Tá tudo bem não saber. Tudo bem. Mesmo porque, em época de vestibular, nem tá ali com 18, 19 anos, ele saiu, né, tá saindo da adolescência, tá iniciando a fase ali adulto. Uhum. Então, assim, é tudo muito novo. E não tem problema, você com 18, 19 anos, você entrou em química, por exemplo, ou em farmácia, e você tá com não tô feliz, não vou mudar. Acontece. Exatamente. Não tem problema, não tem isso. E aí, às vezes, é até melhor você entrar no curso de medicina, que é um curso extremamente puxado, eu imagino, e cansativo, mas se você entra com uma maturidade um pouco maior também, tenho certeza que você leva o curso muito mais leve que muita gente. Sim. Isso parece muito com o que eu passei, porque quando eu formei, né, e eu escolhi fazer cursinho, aí já vieram para mim, mas você não vai trabalhar, não? Você não vai fazer o estágio na área da química, não? Eu já tinha até feito, assim, o obrigatório, né, durante o meu ensino médio, mas ficaram nessa cobrança. Aí eu acabei fazendo um estágio no ano de 2019, que foi logo depois que eu formei, e fazendo cursinho ao mesmo tempo. Mas aí foi aquele ano, assim, que eu estava conhecendo o Enem, né? Estava no processo ainda de ver a quantidade de conteúdo que a gente precisa aprender e tudo mais. Então, assim, não foi um ano tão proveitoso para mim, para o Enense. Mas aí serviu para quê? Para eu entender que para eu fazer medicina, eu tinha que abrir mão, né, de trabalhar e realmente focar assim, no cursinho, porque, infelizmente ou felizmente, a nota de medicina acaba sendo uma das mais altas, né? Então, assim, a gente precisa se dedicar mesmo no cursinho e graças a Deus que eu fiz o pré-absoluto, porque assim, a experiência que eu tive foi muito positiva no quesito de apoio, sabe? Os professores sempre incentivando e falando, assim, guiando a gente, o que a gente devia fazer, sabe? Porque, assim, na minha cabeça, nossa, passar em medicina era algo muito distante. Mas os professores e os diretores e os profissionais do curso sempre mostram pra gente que é possível, sabe? E a gente se inspirando nos exemplos também de que passaram, né, nos ajuda muito. E aí,
Só que nessa trajetória, assim, não foi no primeiro ano de cursinho que eu passei, não foi no segundo, foi no terceiro. Mas nesse caminho aparecem muitas pessoas para te desanimar e muitas pessoas para virar e falar: ah, Laiane, por que você não entra em biomedicina? É quase a mesma coisa. Só que, gente, não é a mesma coisa, não adianta. E tem muito vestibulando que acaba fazendo isso, por pressão dos pais, por pressão da família, por pressão, às vezes, da própria pessoa, né, de querer entrar numa faculdade ali logo e já resolver esse problema. Então, assim, o que eu vejo hoje, na minha turma mesmo, tem gente que saiu do meio da faculdade de odontologia porque viu que não era isso que queria, era medicina. Gente que fez biologia, terminou, mas depois entrou na medicina, porque o sonho não tinha mudado, entendeu? Tem gente que eu conheço que terminou farmácia agora, mas vai prestar vestibular para medicina, porque ainda tem esse sonho. Então, assim, um conselho que eu dou é: se você sonha com isso, não desiste. Pode demorar. Tem uma amiga minha, da UF mesmo, né, que ela fala sempre uma frase. Não é como é que é? Não é se você passar, é quando você passar. Então, tipo assim, quando está nessa fase aí de Enem, de SISU, não é ficar desesperado se eu vou passar ou não. É pensar, cara, se eu não passei esse ano, tá tudo bem. O que é que eu tenho que fazer para melhorar para o próximo Enem, para conseguir minha aprovação, sabe? E isso aí. Porque como é de fato um desafio muito difícil, é difícil, né? Não dá para a gente minimizar e falar que todos conseguem, mas tem uma máxima que eu acho que é muito verdadeira, que vai nessa mesma linha, que medicina só não passa quem desiste. É cruel, porque muitas pessoas são obrigadas a desistir. Não é que a desistência é um ato de menos valor. Muitas vezes pessoas que têm dificuldades financeiras e, enfim, motivos diversos, né? Mas é um baita desafio. E a gente vê, às vezes, pessoas que teriam condições materiais de continuar nessa busca e que saem dela antes do tempo. Eu tive muitos alunos e alunas que voltam para o cursinho depois dos 30, depois dos 40. Colegas professores, de cabeça aqui, lembro uns 3 ou 4 colegas que deixaram a sala de aula ao terminaram a faculdade de medicina. Eram professores de cursinho, por exemplo, e aí essa coisa que muitos de nós fazemos, né? O Max faz, eu faço prova todo ano eu faço lá o Enem. E às vezes em algumas dessas, as nossas notas podem ser maiores ou menores, e aí o cara topa, fala: não, vou entrar na faculdade de medicina, vou fazer, então. E aí ele se recorda de que aquilo já foi um sonho um dia, né? E que a vida levou a gente para outros caminhos, assim, né? Mas isso que a Lai falou é interessante, porque assim, o que você mais vai encontrar no seu processo até a medicina, porque é um processo, né? Que nem o Gustavo falou, a gente não pode romantizar e falar assim: só isso daqui passa. Não é. Mesmo porque o que conta na hora do Enem não é só conhecimento, né? A gente tem inúmeros casos, né? Do Dinha está aqui, que não me deixa mentir. Inúmeros casos que a pessoa chega na hora da prova e a ansiedade é tão grande que ela não consegue fazer, né? Eu contei a história de uma aluna, que foi isso que aconteceu, super bem preparada, né? Sabia fazer, mas tinha um problema muito sério de ansiedade. Na hora da prova, faltando pouco tempo para marcar o gabarito, né? No desespero, ela pulou uma coisa do gabarito sem perceber, e aí com isso, lá para baixo estava tudo errado, ficou muito aleatório, né? E aí, assim, é porque ela não estava preparada? Não, ela estava, só que a ansiedade... Então, assim, e essa ansiedade pode ser fruto disso que você falou, da cobrança, às vezes de familiar talvez nem tanto, mas às vezes de pessoas de fora que não entendem. Porque a pessoa que está com você na sua casa, né, na grande maioria das vezes, né, gente, claro, ela está te vendo está te vendo estudando, se esforçando, se dedicando. Mas às vezes uma pessoa que não sabe nada da sua vida, sabe, um primo, um distante, um tio, pega e fala: mas e aí, você vai ficar fazendo cursinho até quando? Então, o conselho que eu faço com o pessoal, né, que é não dar ouvidos a isso, porque é só você sabe a sua vida, é só você sabe o rolê que você passou para chegar até ali. A pessoa que está de fora, ela pode ter uma noção do que você está estudando, mas ela não sabe. Então, assim, é só você que vivenciou aquilo, e só você sabe o quanto você está se dedicando. Então, realmente não dá trela, não dá atenção para o que o povo está falando, porque eles não sabem. Eles não estão ali dentro do seu coração para saber o que se passa ali dentro, né? Aquele turbilhão de sentimentos que acontece na vida do vestibulando. E a faculdade de medicina, na verdade, isso
não é uma exclusividade da medicina, mas a gente sabe que na medicina, pelo tempo de curso, pelas cargas horárias muito dilatadas, né? Assim, você tem aula de manhã e de tarde sempre. Então, esse tipo de componente deixa, de fato, a medicina mais complexa. Mas eu tenho sempre uma curiosidade de pensar o seguinte, porque vocês, estando no curso de medicina, significa que vocês já estudam bem, e eu digo bem, tanto em intensidade quanto em qualidade, já há alguns anos que isso vem acontecendo. Qual que é a diferença que você sente, assim, da época que você estudava para o cursinho, de agora, do que você tem que estudar lá na faculdade? Como é que você vê isso tudo? Olha, eu vou falar que é uma pergunta difícil de responder, tá? Quando eu estava no cursinho, eu acho que comentei com vocês, eu estudava errado. E era aquele negócio de ficar apavorada e tal, e resume, não entender que tinha que fazer questão, e não entender que eu tinha capacidade, que eu era só pegar isso e aquilo. Então, meu estudo no cursinho, ele foi mais desesperado. Foi um estudo que eu não sabia aonde seguir, porque muitas vezes eu escutei pessoas de fora, ao invés de escutar meus professores que estavam ali na minha frente. Isso aconteceu muito. E quando eu entrei na faculdade, eu peguei o estudo do cursinho, continuei estudando errado, fazendo 1 milhão de resumos, achando que é decorar. E, para falar a verdade, eu aprendi a estudar foi na marra. Foi quando eu levei um pau, uma coisa que eu tinha estudado assim muito, eu tomei pau em anatomia 1. Foi a matéria que eu mais estudei na minha vida. Imagino. E mesmo assim, eu tomei pau. E eu não consegui entender o que aconteceu. Porque eu estudei muito. Não era justo. Eu falava, não é justo. E aí eu lembrava do cursinho. Não era justo. Por que eu não passei no Enem? Não era justo. Não falei, mas eu não, infelizmente eu não passei no Enem. Eu passei numa faculdade particular. E eu acho que muito do meu erro de não ter passado foi a questão da ansiedade, questão do nervosismo. E aí, como eu disse, eu tive que aprender na marra. E depois desse pau, eu comecei a escutar as pessoas que estavam ali, naquela área. Maria Eduarda, para de estudar fazendo resumo. Você faz páginas e páginas, você escreve. Isso não funciona. Você lê e você reescreve a mesma coisa. E eu acho que muita gente no cursinho ainda faz isso também, sabe? Reescreve o que está no livro. Gente, isso não é estudar. Isso não é estudar. Não acredita numa pessoa que viveu isso na pele. Isso não é estudar. Isso. Tem uma coisa que eu tenho pavor, sabe? Que é aquela pessoa que tira lá um estojo e ela tem 17 cores diferentes de marca-texto estabilo. É lindo, mas aquilo tem um grau de eficiência muito perto de 0. Pois né? Eu acho que pior do que grifar é copiar. É isso que você fez. Terrível. Não funciona. Não funciona. Não. E aí eu fui entendendo que é ler, entender, buscar questões, que na faculdade de medicina ainda assim é questões, porque no final da faculdade a gente tem um Enem de médicos. Se vocês não sabem, existe como se fosse um Enem de médicos, que aqui em Minas Gerais é o PSU ou o ENARE. E aí você tem que, assim, fazer outra prova, concorrendo com milhares de médicos, para você passar na sua especialidade. Então, assim, a vida inteira é questão, gente. Dentro da medicina, dentro da vida, dentro do cursinho, de tudo. E aí eu comecei a entender isso. Que era eu ler, entender, passar o que eu sabia no papel e buscar questões daquele conhecimento. E às vezes nem é só questão na internet, é virar para uma pessoa que sabe mais e falar, me faz uma pergunta, escolhe um tema. Esse de escolhe um tema, meu primo fazia isso comigo sempre. E eu acho legal até para o pré-vestibulando fazer isso. É virar para um professor e falar assim, pede para escolher um tema, fala para escolher um tema. E eu vou e jogo. Geometria. E o professor vai e faz uma pergunta aleatória de geometria. O legal é você não saber responder. Sabe por quê? Porque aí você fala, preciso estudar mais. Exatamente, isso é importante muito. Gente. Tipo assim, tô ruim, preciso estudar mais. E isso te estimula a estudar. E isso foi o que me fez crescer dentro da medicina. Foi meus parentes médicos falar, escolhe um tema, qualquer coisa. E eu falar um tema fácil, não souber responder e falar, tem que estudar. E é isso que aumentou o meu crescimento. E você assusta, né? E você assusta, você fala, assim, é uma coisa simples, você viu, mas... Nossa, peraí.
Não sei isso não. Exato. E aí você Uhum. fica com isso na cabeça, não Sim, fica com isso na cabeça. E você não vai parar até você entender. Porque não é gravar, é entender. Porque no momento que você entende, você nunca mais esquece. Esse negócio de estudar errado, teve um aluno que comentou comigo, não, professor, eu quero medicina. Eu, bacana, então vamos trabalhar para você chegar lá. Só que muitos não entendem que para chegar em medicina é um processo longo. A gente falou, começou mais cedo, né? Poucas são as pessoas que passam em medicina no primeiro ano. Seria ótimo, né? Seria perfeito. Olha, fiz um ano de cursinho ou simplesmente terminou o terceiro ano e já entrar direto na faculdade de medicina. Só que a gente tem que ser realista, não é assim. Independente se é estudante de escola pública, se é escola privada, se fez cursinho ou se não fez, porque na verdade isso não influencia muita coisa a nível de Enem, né? Se você estudou em determinada escola, porque é um processo. E se passar logo de início é uma coisa assim. Eu não tenho dados estatísticos, mas eu sei que são pouquíssimas chances disso acontecer. E não é porque você não está preparado para estudar, não. É porque você não estudou direito, que nem a Dudinha falou. O cara falou assim, eu estou estudando aqui 16, 18 horas por dia. Está errado. Não vai adiantar nada. Porque você vai ficar uma semana estudando 18 horas por dia, na semana seguinte você está no médico. Porque você não vai dar conta. Você vai estar com depressão, você vai estar com sono atrasado, tem um nome para isso, eu acho. Cansaço de sono mesmo. Seu cérebro vai falar assim, olha, chega, eu não quero mais. Você vai ficar staff, isso aí. Fora que o sono é extremamente importante para fixar o que você aprendeu. Se você estuda 16 horas por dia e não dorme nem 4, sei lá, não fixa, né? Então não adianta muita coisa. Acho que só pegando um ponto que eu lembrei aqui, que é muito importante nisso do esgotamento, é que às vezes quando a pessoa está lá estudando 18 horas e aí começa a ficar com sono e essas coisas, começam a automedicação, que foi o que a gente falou um pouquinho anterior. E que nesse caso pode ser muito perigoso, né? Exatamente. Sim. Também, assim, por conta própria, eu falo, é automedicação, a gente faz isso. Eu fiz isso muito. É um tráfico de remédios dentro da nossa realidade dos estudantes. Já te pediram receita? Já, muitas. Mas é que existe isso, é um tráfico de medicamentos. E às vezes os professores não têm noção que isso acontece, mas, gente, acontece. E às vezes a pessoa chega num esgotamento tão grande que ela acha que é uma Ritalina, é um Venvance. E é bom. É bom. E aí você toma uma vez, você quer mais, e você quer mais, e você busca. Então é uma coisa que a gente tem que colocar muito, um ponto importante para os estudantes, que lá no fundo a gente não resolve. Isso vira um vício, você fica viciado, você fica à mercê daquilo, e quando você não consegue, você começa a ter um desespero, e aí você nunca vai conseguir fazer as coisas por conta própria. Você vai achar que você precisa de um remédio para fazer aquilo. Aí eu só queria entrar nesse assunto, porque é um assunto que eu vivi, sabe? E é um assunto que os estudantes têm que entender que não é o caminho certo, não é o melhor caminho. Parece ser, mas não é, né? Parece não é ser um atalho, mas não é um atalho, né? Não é. Massa. Eu falo assim de verdade, não é um atalho. Legal mesmo. Olha, essa relação do estudo, como que você compara a época que você estava estudando para a prova e depois lá dentro? Nossa, então, eu fiz 3 anos de cursinho e aconteceu comigo o que a Duda falou, de estudar errado também. Nossa, eu fazia muito resumo, eu lia a matéria 1000 vezes, mas não parava para fazer questões, porque na minha cabeça eu tinha que saber toda a teoria, todo o livro, toda a apostila, e se sobrasse tempo, eu fazia questão. Só que não sobrava. E aí eu fiz o primeiro Enem assim. Primeiro que eu acumulei muita coisa. Aí eu entrei em desespero e acabei desistindo de estudar, e aí eu fiz o Enem, tipo, mais ou menos, né, do jeito que deu. Aí eu falei, não, no ano seguinte eu não vou deixar acumular e vou estudar diferente. Só que aí eu me apeguei de novo à teoria. Falei, nossa, ferrou, né? Só que aí eu não passei de novo porque eu não dei tanto enfoque às questões, né? Então eu sabia o conteúdo teórico, mas eu não sabia como aplicar isso na prática e na prova. Eu fazia simulado? Fazia, mas não era a mesma coisa que ficar treinando em casa, né, os exercícios. Porque, tipo, na hora da prova podia cair coisas totalmente diferentes. Mas eu tinha que praticar a questão para ver como que aquele conteúdo é cobrado, né? Aí no outro ano, aí eu já falei, não, agora eu vou focar só em questão, porque eu já sei a teoria, já estudei demais isso. Só que assim, eu confesso que foi bem difícil para mim, sabe? Porque eu sentia que eu não estava estudando direito, sentia que faltava alguma coisa, sabe?
Só que depois, quando eu fui vendo nos simulados os resultados, aí eu falei, nossa, tá melhorando. Então, isso faz sentido mesmo. É porque eu fiquei, né, deixando para lá, assim, e não ouvia as dicas de quem sabia, né, o que era melhor. Enfim, aí eu vi que, realmente, estudando por questão, praticando, e claro, né, você pode muito bem pegar uma questão e ver ali o conteúdo teórico e perceber que você não sabe nada daquela teoria. Aí, o que você faz? Você volta, estuda a teoria e continua fazendo questão. O meu erro era que eu não voltava para as questões, entendeu? Eu ficava só na teoria. Mas aí, quando eu aprendi, aí deu certo. E aí, eu entrei na medicina. Aí, eu já comecei assim, nossa, eu não faço nem ideia de como é que eu vou estudar medicina, porque na minha cabeça não tinha questões, assim, disponíveis para a medicina, sabe? E aí, conversando, assim, com professores, com colegas, as pessoas me falavam, não, estuda por livro, estuda além do livro. Aí eu já pensava, meu Deus, que canseira. Assim, eu sei que o livro tem tudo ali, que é o que eu realmente, assim, é o conteúdo, né, que a gente precisa aprender. Só que, assim, eu até comecei a estudar por livro, só que o que eu estava percebendo era que às vezes eu tinha uma prova, sei lá, semana que vem, aí eu começava a estudar no livro e não dava tempo, porque o livro tem muita coisa. É muito denso. E, às vezes, a linguagem é difícil, e aí você precisa ficar pesquisando. E aí, quanto mais você pesquisa, parece que mais coisa você não sabe, aí mais coisa você vai pesquisando. E, muitas vezes, eu percebia que o livro, ele ia muito além do que era dado em sala de aula. Então, eu comecei a pensar, será que eu preciso realmente apegar esses detalhes do livro agora, sabe? E aí eu comecei a me arriscar, tipo, por outras formas de estudo, né? Aí, assim, eu não sei se são todas as faculdades que têm isso, mas eu sei que a maioria tem, que é os veteranos passar material para os calouros, porque isso ajuda muito. Eles já tiveram aquela aula, já fizeram um estudo daquilo e muitas vezes eles compartilham algum resumo ou, sei lá, alguma lista de exercícios, sabe? Mais voltada para o conteúdo que é dado naquela faculdade, naquela disciplina. Então, eu comecei a estudar mais, assim, pelos resumos dos veteranos, pelas aulas em si, sabe? Porque eu sou uma pessoa que, se eu falto às aulas, eu fico um pouco perdida. Então, eu tenho que estar presente na aula. Daqui um dia que vocês faltam, deve ser muita coisa. Não, é muita coisa. Geralmente é muita coisa. Mas aí, assim, tem alunos, né, na minha sala que são autodidatas. Então, eles preferem faltar à aula para estudar em casa. Eu não sou assim, entendeu? Eu até já tentei entender essas pessoas, mas eu já tentei fazer isso e para mim não funciona. E ainda tem a questão, né, dos 25% de falta que você pode ter e 75% de presença que você tem que ter. Então, não adianta muito ficar faltando de aula, né? Mas aí eu aprendi também a levar materiais para mim ter em sala de aula, para mim conseguir acompanhar melhor o professor. Porque eu sempre ficava anotando no caderno. Só que eu percebi que na faculdade eles não estão nem aí se você está anotando ou não, se você está acompanhando ou não. Então, assim, eu tive que adaptar, né? Mas aí foi ao longo dos períodos, sabe? No primeiro período foi remoto, então eu tive a facilidade de poder ir parando as aulas gravadas para me estudar em casa. Aí já era cômodo. Aí quando veio o presencial, aí foi aquele baque. Aí eu peguei a anatomia. Nossa, para mim foi assim a pior matéria assim para mim passar, mas aí assim, graças a Deus deu tudo certo no final. Mas aí é isso, a cada período eu desenvolvo uma técnica nova, sabe? Igual antes eu não fazia flashcards, que é tipo assim, você antes prepara, né, as perguntas e aí você usa isso para revisar depois. Tipo, você coloca a pergunta e aí você mesmo responde na sua mente, aí, enfim. Só explicando para quem não souber. E aí, eu não fazia, mas aí eu percebi que muitos dos meus amigos faziam e eles gostavam, né? Aí eu experimentei, gostei também, sabe? Então, hoje em dia eu faço isso. Eu acompanho as aulas, né, tendo um material e chego em casa, dou uma estudada, tento dar uma estudada antes da próxima aula também para relembrar o conteúdo da aula passada. E estudo antes da prova também. E faço flashcards. E as questões, né? Se tiver questões, se eu achar. Esse processo nosso de aprendizado, né? Ele passa muito por isso que você citou mesmo, né, Duda? Assim,
Você aprendeu quando você consegue lidar com uma situação problema. Então aparece um problema e você tem ali o instrumental para resolver aquele problema. E quando você tem quase o instrumental todo, é uma oportunidade maravilhosa de aprender, né? Quando você quase consegue resolver a coisa, mas faltou um ingrediente, você busca esse ingrediente com uma força, né? Com uma intensidade, que eu até brinco muitas vezes, eu chamo isso de pedagogia do trauma, né? Que é o aprendizado pelo erro, né? É uma brincadeira, lógico, ninguém aprende por trauma, não, tá bom? Não é essa a minha proposta, não. Mas a gente aprende com o erro. Não o erro de faltou informação. Erro quando somente faltou uma informação, erro de dicionário, erro de Google, esse não é o que realmente acrescenta, mas é quando naquele problema você não tem a solução final para ele. E como que você consegue aumentar o seu repertório disso? Encarando questões, encarando problemas, Isso serve para todas as disciplinas, isso serve para filosofia, isso serve para português, isso serve para medicina, isso serve para matemática principalmente, né? Mas é o caminho do aprendizado, né? Você se deparar com o problema e encontrar a solução. Eu falei isso muito com os meninos esse ano em sala de aula. A gente aprende realmente muito com o erro. Tá lá um simulado, mais de exercício, o aluno fez, né? Que nem eu fiz um simulado para uma aluna que ela quer medicina, inclusive, né? Então eu fiz um simulado um pouquinho mais puxado para ela. E aí ela disse, Max, eu achava que eu sabia. Então isso, de certa forma, deu um tapa de humildade nela, no sentido de, eu falo que a gente tem que ter humildade para fazer prova. Porque uma coisa assim, de você, Dudinha, você fazer uma prova de anatomia, de fisiologia, né? Alguma coisa assim, de neuro lá. Aí você tá... Não, peraí, estudei pra caramba. Eu tô bem, eu sei. Só que aí, se você for... É lógico que a gente tem que ter confiança, você estudou pra isso. Mas ao mesmo tempo, você tem que ter confiança que você se preparou, você tem que ter humildade. Tipo assim, peraí, a questão é isso aqui. Tá muito simples, mas deixa eu dar uma lida de novo. Deixa eu ver se realmente é isso aqui. Porque a gente às vezes erra por causa disso, por falta de humildade. E eu falo humildade nesse sentido, de estar confiante demais, sabe? Então, quando o aluno é confiante demais, na hora de fazer uma bateria de exercício simulado, ou na hora do próprio vestibular, ele às vezes peca nesse sentido. Nossa, isso aqui é muito fácil, é isso, tal. Aí tem um detalhezinho assim, sabe, uma vírgula que muda a história toda. E aí a pessoa não presta atenção, que eu chamo de falta de humildade, entre aspas, nesse sentido. E ela disse, nossa, Max, eu achava que eu sabia, eu não sei porcaria. Eu disse, calma, saber você sabe, você só precisa ler de novo a questão. E aí você aprende mais de uma vez. Por que você aprende com o erro? Primeiro que você vai estudar depois para corrigir aquilo. Então você vai aprender a fazer da forma certa, mas você também vai aprender o porquê que você errou. A partir daí você não erra de novo. Então é só virar a página e seguir em frente. Eu acho que isso é muito legal, né? Do aluno entender isso. E que nem você falou, Dudu, hoje em dia eu acho que o caminho... É claro que conteúdo é importante, né? Você tem que... Se o aluno nunca estudou, sei lá, triângulo, ele não vai entender trigonometria, ele não vai conseguir fazer exercício. Mas a partir do momento que você explicou e deu a base, é exercício, é treino. Sabe? Acho que tudo na vida nossa é treino. E não é acreditado, né, que a prática leva à perfeição. Eu acho que nada é perfeito, mas chega próximo. E o que vai te deixar próximo disso é a prática, não tem jeito. Foi interessante você falar essa coisa da humildade, cara, porque no processo de aprendizado, a humildade ela tem ela tem muito a contribuir com a gente, né? Especialmente porque achei legal isso no relato de vocês duas. Vocês estavam numa instituição que te guiava da maneira mais adequada, né, em relação ao processo de concentrar nas questões, de evitar os resumos, mas ainda assim acho que a gente fica tão apegado nas crenças que nos constituíram, que é muito difícil a gente abandonar as crenças, né, e falar assim, não, vou confiar no processo que esta pessoa está me contando, né? Acho que a ideia, uma dos propósitos da nossa conversa aqui, é a gente poder validar isso com os nossos futuros alunos, de que a gente conhece um caminho, é um caminho válido, e quanto mais tempo você relutar em encarar este caminho, por mais dissabores você vai passar. Não é que vai dar errado, não, porque dá certo também, mas ele dá certo de um jeito mais ralado.
não é? Talvez. Então é bom a gente entender dessa forma, porque não é essa a palavra humildade nesse caso, não é o exato contrário de soberba, assim, que a pessoa está se achando, não é. É que ela está se apoiando onde ela sente confiança. E para ela confiar no que você fala, ela confiar no que eu falo, é um processo. Isso às vezes demora, em algumas pessoas isso demora muito. Então, quanto antes a gente aprender a colocar esse nosso desafio na mão de quem já entende esse desafio e confiar que aquele negócio vai dar bom, é tenso, né? É tenso. Não, e é sofrido, tá? Porque eu sabia que o que estavam me falando era o certo, mas eu lutava dentro de mim que o que eu estava fazendo era o certo. E aí, quando eu pensava em fazer diferente, eu pensava, mas e se der errado, eu vou perder mais um ano. Então, assim, é uma escolha assim que para mim foi muito difícil, mas que hoje eu olho para trás e penso, nossa, se eu tivesse feito essa escolha antes, eu tinha passado antes, porque era o ideal para a prova, entendeu? Só que assim, por conta de cultura e da forma como eu estudei antes, né, eu acreditava que era isso, mas não era, né? Então é isso que você falou mesmo. Quanto antes perceber que a gente tem que confiar, né, em quem já estuda o vestibular há séculos, que trabalha, né, com isso, enfim. Quanto antes a gente sentir que conseguir trocar mesmo a forma de estudo, melhor é. Melhor. E agora a gente voltando um pouquinho de novo para o universo da medicina, né? Eu tenho eu falei, a gente conversou um pouco sobre a coisa da especialidade. No seu caso, você já está caminhando para o final do curso e você já tem conta isso para a gente, que isso é bem interessante. Quando que você teve essa percepção de que eu quero é oncologia? E eu quero oncologia pediátrica. Vou contar para vocês novamente. O que acontece, gente? Eu fico até empolgada falando. Não, eu não sei, eu fico muito empolgada, então vou contar. O que acontece? Eu percebi que eu queria fazer oncologia dentro do cursinho. Foi numa aula de biologia que a gente estava estudando a genética do câncer, uma aula de genética dentro da biologia que a gente estava estudando câncer. E eu lembro o professor falando de um jeito, como que o câncer, como a doença era inteligente, como ela se multiplicava, como ela conseguia burlar tudo no nosso corpo. E aquilo brilhou meu olho. Eu lembro que acabou a aula, eu virei e falei, eu vou ganhar dela. Eu até arrepio de falar. Eu falei, eu vou ganhar dela. E é isso. E entrei na minha cabeça, quero fazer oncologia. Entrei na faculdade querendo oncologia. Passei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo período na oncologia. No sétimo período, eu estava... E todo mundo falava, você tem cara de pediatra, tem cara de pediatra. Só que eu sempre me neguei à pediatria pelo medo, que é o que os meninos estavam falando. É o medo da criança, é o medo de ver uma criança sofrendo, porque não é legal ver uma criança sofrendo. Então, eu sempre me neguei muito. Mas no sétimo período, eu estava atendendo um endócrino pediátrico. Era uma menina, a gente estava atendendo um atendimento normal. Só que durante o atendimento, essa menina que olhava para mim e que olhava para mim. E aí, no final da consulta, ela olhou, foi no fundo do meu olho e falou, tia, eu te amo. Na hora que ela... chorar, juro. Na hora que ela falou, tia, eu te amo, gente, eu senti uma coisa que eu não sei explicar. Só de lembrar. Foi uma sensação, eu lembro que meu corpo arrepiou todo. E eu comecei a chorar, e chorar. E meus amigos, tudo, o que está acontecendo? Aí eu, gente, eu senti. Eu senti. E eles, e sentiram o quê, tudo? Eu falei, gente, eu não sei explicar. Eu tenho muita sorte de ter sentido isso, sabe? Porque, assim, é uma coisa, eu tenho certeza que você vai sentir um dia. É incrível. E eu falei, vou juntar os dois. Vou fazer oncologia pediátrica. Não é uma área fácil, é uma área muito difícil. Imagina que seja mesmo, né? Sim, e aí eu fiquei nessa pensativa, será que eu consigo? Será que vai dar? Porque a gente não tem um contato com a oncologia pediátrica na faculdade. Falei, eu vou ter que buscar por fora. Tive a oportunidade de fazer o internato no Baleia e de cirurgia, nada a ver com pediatria, mas é aquela coisa que vale para todos os estudantes. Se você quer uma coisa, você tem que correr atrás, porque ninguém vai colocar na sua mão. Não vai. E aí eu mesma fui e busquei dentro do Baleia um oncologista pediátrico, porque lá é referência em oncologia. É referência em oncologia.
E lá eu tive contato, o médico, ele ficou até surpreso, ele disse que nunca tinha chegado um estudante falando para eu acompanhar alguma coisa da oncologia pediátrica. E ele me levou lá para a parte de oncologia pediátrica. Fiquei 3 meses acompanhando ele, ambulatório, enfermaria, e aquilo brilhou meu olho. Eu não vou falar para vocês que é fácil. Não é. Não é. Chorei, pensei, mas ainda assim, no momento que... Eu lembro, esse eu não contei. Nesse momento que eu falei, eu tenho certeza que é oncologista pediátrica. Porque eu falei, eu tive certeza da pediatria. Agora, da oncologia, eu ainda não tinha 100% de certeza. A oncologia pediátrica. Foi quando a gente tinha acabado de dar uma notícia muito ruim para uma mãe. Muito ruim. Que a filha dela tinha um tumor inoperável e que ela ia chegar a falecer com o tempo. E eu lembro que eu fiquei muito triste e tudo mais, mas passou 20 minutos, chegou um pai batendo na porta do consultório, desesperado. Ele abriu a porta com o maior sorriso do mundo. Breno, o oncologista chamava Breno, foi a última dele. Tipo assim, aí a última o quê, meu Deus? Aí ele falou, foi a última químio dele. E ele estava tão feliz que eu falei, meu Deus, tem a tristeza, mas tem a felicidade. E ter visto aquele pai, tipo assim, tão feliz depois de uma coisa tão triste, eu falei, é isso. E assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que assim, vai ser uma caminhada muito difícil, mas que eu estou disposta. Eu estou muito disposta. Desculpa. Fala aí que agora eu tenho que me recuperar. Não é? Desculpa. Mas vale a pena. Eu acho que assim, tudo que a gente vai trabalhar, a gente tem, né, as frustrações, mas tem a alegria, né? Eu falo assim, e você pode ter certeza que você vai estar preparada, Duda, porque eu acho que assim, e isso é uma coisa que eu trago para mim, para a vida, eu sempre falo para todo mundo. A tempestade, ela chega para todo mundo. Sabe? Eu falei isso uma vez no final de aula, eu falei, gente, olha, vocês vão passar por muita dificuldade na vida de vocês, eu já passei, vou passar muita, mas a notícia boa que eu tenho é, a tempestade, ela chega, mas ela também passa. Então, e quando ela chega, você vai estar preparado para isso, né? Não sei como é que são vocês em lado religioso, mas eu tenho o meu, e eu falo que é o seguinte, Deus não coloca no seu coração um sonho que você não é capaz de realizar. Então, se ele colocou no coração da Lai que ela quer oncologia, ou oftalma falou que não quer, né, gente? Colocou no coração da Dudinha que ela quer oncologia pediátrica, é porque sabe que ela é capaz e que ela vai fazer da melhor forma possível. Eu acredito muito nisso, de verdade. Então, esse relato dela realmente traz isso, né? E ela vivenciou isso, ela teve a notícia ruim, mas logo depois chegou aquela notícia bonita. E eu acho que isso compensa tudo. Com certeza, assim, não tenho dúvidas. Isso acho que ilustra bem até o processo de quem está estudando para entrar numa universidade, seja na medicina ou seja em qualquer outra área. O momento em que a pessoa descobre que não chegou a vez dela ali é de um sofrimento, ali é de uma angústia, né? De ontem para hoje eu recebi várias mensagens, relatos de alunos falando a respeito disso. Falando, olha, não era essa a nota que eu esperava, né? Isso aqui me tirou do páreo desse ano, e a pessoa está ali sofrendo totalmente. Só que num momento futuro, quando ela conseguir aquilo que ela quer, iniciar ali a sua trajetória, essa dor que passou ali desaparece completamente, até da memória, né? Até da memória. Então agora voltando um pouquinho para o processo de estudar, né? Esse desconforto inicial, esse desconforto da constância, esse desconforto de não alcançar o que se quer no momento em que eu quero, isso vai forjando a gente, isso vai construindo e o resultado tem realmente a persistência acontecer, né? Para tudo. Só uma coisa desse também, que eu vi num podcast também, eu queria trazer aqui para vocês. A gente que é estudante, a gente se martiriza muito. E a gente coloca a vida como se fosse impossível. Tipo assim, eu não passei. Tenho certeza que muitos seus alunos falaram, não, minha vida acabou. O que eu estou fazendo da minha vida? Nossa, que vida de bosta. Mas eu te pergunto, Gustavo, o que é a vida? É uma pergunta? É uma pergunta. De fato? Não estava preparado para uma pergunta porque também é uma tão pergunta boa. que a gente não está preparado para refletir, né?
Eu imagino que a vida é a oportunidade de fazer. A vida é a oportunidade de fazer. E aí eu me refiro aí aos sonhos, aos planos que a gente tem. Isso está em algum outro lugar. Aqui, a vida é a nossa ação. É a gente poder pegar coisas que a gente sonha, coisas que a gente gostaria e trazer para a realidade, né? Esse próprio momento que está acontecendo aqui com a gente. Isso, para mim, isso é a vida. É a gente poder tirar as coisas do plano da imaginação e trazer para o plano da ação, assim, de forma... Sim, é uma pergunta muito difícil. Eu falo que eu não sei responder essa pergunta ainda. É difícil. Mas eu vejo muita gente falando assim, olha, vocês já ouviram com certeza, né? Ah, não, só se vive uma vez. Não, gente, a gente não vive uma vez. Você morre uma vez. Sim. Mas você pode cair e levantar várias vezes, né? Mas você vive todo dia, todo momento, toda hora, né? E quando você, mas a gente tem várias vidas, concordo. Sabe? A gente tem vários momentos na vida da gente, né? Ciclos. A minha etapa de criança foi uma vida que eu tive, minha etapa de adolescente foi outra, com seus percalços e todos. A minha vida de estudante, tecnólogo em radiologia no hospital foi outra. A minha vida de professor é outra. Então a gente tem várias vidas realmente, né? Então eu acho que, né, a Dudinha falou, né, direcionou a pergunta para você, mas eu acho que a vida é isso, a vida é um processo, né? E é você que vai direcionar como que vai ser esse processo, com suas escolhas, né? Muitas vezes acertadas, muitas vezes não acertadas, mas é um processo que você mesmo direciona. Exatamente, e nisso que os estudantes eles têm que entender que não é o fim da vida. Não é que eu odeio a vida, não vou conseguir, o que eu estou fazendo da minha vida. Não é isso, gente. É igual o Max falou. São ciclos, são fases. Se não deu agora, levanta de novo. Bate na cara, 3 tapinhas. Continua. A vida continua. Então, assim, se não deu agora, você está vendo que esse ciclo não está bom, fecha o ciclo e começa outro. E está tudo bem. Não, e aproveitando nisso que a Duda falou, eu, quando não passei em 2020, no Enem de 2021, né, no caso, para cursar em 2021. Na verdade, eu não passei no primeiro SISU. Nossa, para mim foi, assim, a pior decepção da minha vida. Eu acho que porque, como eu tinha me dedicado bastante naquele ano, eu esperava que eu ia passar. Então, assim, foi uma frustração tão grande, sabe, não ter alcançado, que eu cheguei a pensar de novo, tipo, não, vou abandonar o meu sonho de fazer medicina e vou usar minha nota para outro curso. Assim, eu confesso, foi bem difícil, mas foi, nossa, na minha cabeça, eu juro, eu chorei uma semana direto. Só que assim, minha mãe, ela principalmente falava, Laiane, eu vou te deixar sofrer aí um pouquinho, mas semana que vem a gente vai conversar de novo e nós vamos conversar sobre o seu sonho, que é ser medicina. Não adianta você, tipo, achar que é o fim da vida e que, nossa, não tem outro caminho, sabe? Levanta e estuda de novo, a gente apoia mais um ano. Enfim, aí eu fui e levantei de novo e com determinação, né? Só que o que eu não sabia era que Deus já tinha preparado a minha aprovação para o 2º semestre, com aquele mesmo Enem, entendeu? Então, tipo assim, olha para você ver, eu acho que foi assim, é porque a gente tem planos na cabeça, mas Deus pode ser que tenha planos diferentes, né? Então, hoje em dia eu agradeço super a Deus por esse momento, sabe? Porque quando veio a notícia no meio do ano, nossa... igual você falou, o momento de felicidade apaga qualquer momento de tristeza, sabe? Faz tudo valer a pena, né? Nossa, totalmente. Você sente uma alegria, assim, foi assim a minha primeira grande conquista, sabe? De um plano meu, assim, de que eu lutei. Então, assim, para mim foi algo muito, muito, muito importante, sabe? E hoje em dia eu sou muito grata a isso. Então, é como a gente está conversando mesmo, é não desistir, não achar que, tipo, é o fim da vida e, nossa, não tenho outras alternativas, né, para conquistar os nossos sonhos. Isso é bem por aí mesmo. E nessas diversas vidas que a gente vai acumulando, existem algumas alterações que a gente não pode prever, porque mesmo que você podia prever que você um dia entraria na medicina, porque você estava focada nesse processo, agora a sua saída de Belo Horizonte e a ida para Niterói, por exemplo, já deve ter sido uma outra reconstrução, né? Você já tinha minimamente passado algum tempo sozinha, longe da sua família? Tipo... Não, só assim, coisa de final de semana, alguma viagem com alguma amiga. Mas
coisa assim, bem rápida, né? E tendo contato ali direto com os meus pais. E assim, eu sempre falei, desde o início do processo, se eu passar fora, eu vou para fora. Só que eu nunca tinha parado para pensar de verdade como seria isso. Então, quando eu passei, eu juro, os primeiros dias foi por euforia. Mas aí, na outra semana, foi tipo assim... Meu Deus, e agora? Eu vou morar longe da minha família? Será que eu vou saber cozinhar? Será que eu vou saber cuidar da casa? Será que eu vou saber compartilhar um lugar com mais pessoas, né, sem ser minha família? Será que eu vou adaptar? Aí surge aquele monte de perguntas que você não tem resposta e que você não sabe se vai dar conta de se manter lá financeiramente, se você vai dar conta de conseguir suas coisas lá, porque, tipo, eu nunca tinha ido lá na UF, né, por exemplo. Então, até para achar os lugares que eu ia estudar, para mim foi assim, tudo um processo, tudo difícil. Mas, assim, nunca tinha imaginado, de verdade. E depois que passa a adaptação, porque qualquer medo que a gente tenha sobre quase todas as dimensões da nossa vida, é o medo da adaptação. Porque depois de feita a adaptação, imagino que hoje, você já está uns 2 anos morando lá. Já estou há 2 Já é tudo anos. muito mais fluente. Acho que até as Muito brincadeiras mais. com sotaque, as coisas de Minas Gerais, isso tudo vai ficando muito mais brando, né? Depois de um tempo, apesar de assustar muito no início, né? Não, assim, esse ano, ano passado, né, no caso, para mim foi bem diferente, assim. Eu já estava me sentindo, assim, moradora da cidade, sabe? Porque no ano de 2022... eu sentia muito, assim, aquela sensação de, nossa, eu estou num lugar turistando. Tanto que, assim, eu até aproveitei, assim, para conhecer melhor o Rio, né? Tipo, ir mais às praias, né? Que a gente que mora aqui em BH tem essa coisa de ir pra praia, né? Agora, ano passado, eu já me senti, tipo... Não, aqui também é meu lugar, entendeu? Agora, a Não pergunta só que não quer BH. calar lá, você já encontrou muitos mineiros lá, tipo assim, sem ser algo que você programou, foi pra praia e encontrou um mineiro conhecido? Ou ainda Já. Que eu acho que- Inclusive, foi nessas férias agora. Quando eu saí de férias dia 22. Cabo Frio, né? Pode falar. Não foi, não. Foi em Frio só tem Copacabana, na orla de Copacabana. As minhas irmãs foram passar férias lá comigo. E aí a gente foi na praia, acho que na primeira semana de janeiro ainda. E aí a gente estava sendo atendida e tal lá por um menino do quiosque. E aí ele reconheceu o sotaque, né? Aí tá assim, vocês não são daqui não, né? Vocês são da onde? A gente é de BH. Aí ele, sabia que vocês eram mineira e tal. Aí ele tá assim, da onde em BH? Aí a gente já começou a se perguntar, né? Tipo assim, você conhece BH, né? E aí a gente descobriu que o menino também era de BH e que morava, tipo, no bairro vizinho do meu aqui em BH, entendeu? Era barreirense. Aí foi muito engraçado, sabe? Mas acontece com frequência. Eu acho incrível quando eu encontro pessoas, assim, formadas já, tipo, professores ou médicos mineiros lá, sabe? Porque eu me sinto assim, cara, será que depois, futuramente, eu vou querer trabalhar lá ou aqui, né, em BH? Tem muitas dúvidas. Eu acho que seu pezinho tá lá. Do jeito que ela falou ali, eu tô achando que ela não. Ela vai ficar por lá mesmo. Não sei. Não sei. Eu gosto muito daqui também. Tanto que eu fiquei desde julho sem vir pra cá, né? E pra mim foi o maior tempo que eu fiquei sem vir pra cá. E eu tava assim, morrendo de saudade de BH. Ele fala que a gente tem uma Então, coisa hoje sei. que ajuda muito a gente, que é a internet, né? Tem muito contato com a Dudinha pelo Instagram, muito contato pela Lai. Mas a Lai, desde quando ela passou, a gente tem um contato maior. Aí eu brinco, nossos encontros são sazonais. É sim, que é tipo assim, dezembro, julho, julho. Vem. Que é quando ela vem. Mas você falou um negócio que eu achei especialmente interessante, porque na geografia a gente trabalha com um conceito de categorias de análise do espaço geográfico que passa por palavrinhas como paisagem, território, região e lugar. E aí você usou uma expressão que, inclusive, já temos algumas questões do Enem que usa essa expressão. Sim. Tem uma canção de samba, Arlindo Cruz, se não me engano, o nome da canção é O Meu Lugar. Tem um refrãozinho até famoso, não vou me atrever. Mas que nesse refrão, ele fala de Madureira, do bairro de Madureira, que é um bairro da periferia do Rio. E aí ele cita lá como que ali ele se sente em casa, como que aquele é o pedaço do mundo que ele se identifica. E é justamente essa a ideia da noção de lugar na geografia. O que consideramos lugar é aquele lugar de identidade, lugar de história, lugar de memória. E a gente demora
demora um tempo para adquirir isso, né? Eu tive uma aluna há muitos anos, muitos anos, que saiu de Belo Horizonte e foi fazer direito numa das federais do Triângulo Mineiro. Eu não me lembro mais se foi a UFTM, se foi a UFO, enfim. E ela estava morando por lá. E aí ela passou 6 meses, apenas 6 meses, fez o primeiro período lá e voltou de férias. E foi visitar os professores do cursinho, enfim. E é super legal a gente receber, como é o caso, a gente receber os alunos, é muito gostoso ter esse feedback e tal. E aí, numa das frases, ela usou aquele R bem específico do Triângulo Mineiro, como porta, por exemplo. E ela estava há 6 meses lá. E assim que ela falou isso, teve aquela zoada, aquela coisa que a gente não deixa passar batido, ninguém deixa passar batido, de zoar uma menina que é belo-horizontina e que estava falando porta. Então eram 2 zoeiras que ela estava tomando. E aí depois que a zoeira passou, ela explicou, falou assim, cara, quando eu cheguei lá em Uberlândia, que talvez seja Uberaba, mas Uberlândia eu posso fazer o R, né? Mas quando eu cheguei lá e a primeira vez que eu pedi alguém para fechar a porta, esse signo de estrangeiro, de falar porta, fez com que ela chamasse tanta atenção, e ela era uma menina tímida, que a forma com que ela encontrou de passar batido, de falar assim, não, deixa eu aqui, deixa eu me adaptar, foi ela forçando um sotaque. E aí, realmente, depois de muito pouco tempo, você pega esse sotaque. Esse é um exemplo que eu tenho aqui, mas aqui na cabeça já vieram vários amigos que passou um ano em Porto Alegre, tem mais de 10 anos que isso aconteceu, e a pessoa usa vários traços daquele sotaque. E não é forçando a barra, é porque realmente a gente quer se sentir confortável nos locais, né? Então, muito doido isso também, que o curso universitário acaba proporcionando, né? Não sei se você sente essa coisa do sotaque, de uma pressão. Acho que talvez Rio e Minas, nós somos vizinhos, tudo. Não, mas o sotaque é bem diferente de lá, diferente, né? E eu sempre brinquei, tipo, não vou pegar o sotaque de lá, não, de jeito nenhum. O Max vive me zoando. Mas eu não queria te falar, não, Laine, eu acho que esse vírus já te pegou. Pois então, não é só você que fala, que algumas coisinhas eu já falo o X na fala, e algumas gírias também, tipo, às vezes a gente acaba pegando, que eles falam muito, tipo, pô, mano, a gente acaba pegando na conversa, assim, sabe? Então, é isso aí, o meu vocabulário, no convívio de pessoas muito mais jovens que eu, o meu vocabulário, ele acaba se incorporando com um monte de coisas, que é mano, por exemplo, falo muito velho, eu falo muito velho. Mas eu acho uma coisa interessante também, que como eu ainda falo muito do sotaque de Minas, tem amigos meus cariocas falando nu, sou, uai, que eu fico assim, gente, que legal, vocês também estão pegando um pouco, sabe? Eu acho tem esse intercâmbio, né? Muito legal. Bastante interessante. E você já atende agora, já tem um tempo que você atende, né? Não é? Quando que começa lá na Famílias? Lá na Famílias a gente começa a atender, a ter esse contato, na verdade, desde o primeiro período. Do primeiro ao terceiro período, a gente não atende, a gente acompanha o médico atendendo. A partir do 4º, você já começa a atender. Em posto de saúde, você tem seus pacientes. E aí, os preceptores, a maioria deles são muito liberais. Deixa a gente lá atendendo mesmo, na fé e na coragem. Depois volta, a gente só passa o caso e está tudo certo. Então, foi a partir do 4º período que eu comecei a ter esse atendimento. E aí, a gente começa a entender, perceber as maldades, pegar as maldades, e a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Hoje, no internato, eu já faço praticamente tudo sozinha. Às vezes eu atendo uma paciente, eu já sei o que ela tem, faço o diagnóstico, faço a prescrição, e o médico só vai lá, confere, bate carimbo e tudo certo. Então, é um processo que eles vão tomando confiança com você, entendeu? E você com você também, né? E você com você também, porque é muito importante isso. Porque você começa a ver que realmente está lidando com vidas. E que você não pode simplesmente deixar para lá de estudar uma coisa ou falar, depois eu vejo isso. Não dá para depois eu vejo isso, porque você está vendo pessoas ali doentes. E aí você vai tendo um crescimento pessoal, um crescimento de estudo, de confiança, para no final você estar lá e fazendo o seu melhor. Claro que a gente nunca vai saber tudo, mas a gente faz o nosso melhor. E vai acontecendo de maneira bem natural, né? Sim, é natural, exatamente. E como é que foi a primeira vez que você viu um óbito? Porque essa é uma coisa que eu acredito que, para aquelas pessoas que sonham com a medicina, eu acho que enfrentar esse momento deve ser muito tenso. Como é que foi para você isso? Olha, eu tive 2 momentos com óbitos que foram muito marcantes para mim. Um agora no internato e um pouquinho antes, que foi
próximo da minha mãe. Eu perdi minha mãe faleceu em 2021, em março de 2021. E um pouquinho depois, eu fui num posto de uma UPA, com uma amiga da minha irmã que é médica. E ela falou, Duda, vamos acompanhar um plantão comigo? Estudante adora, né? Opa, bora. Só que ela trabalhava na sala vermelha, na UPA, que é aquela sala de emergência, sabe? Uhum. E ok, estudante assim, que emoção, que é alguma coisa ali legal. Bem Chicago Med, né? Sim, a gente quer que no final o paciente fique bem. Mas aí podia estar doideira ali pra gente acompanhar. Ok. Isso foi também em 2021, meses depois da minha mãe ter falecido. E aí, chegou uma mulher, uns 38 anos, chegou andando, falando com uma crise de asma. Ela chegou, a gente atendeu ela ali na sala vermelha, sentamos, colocamos um oxigênio nela e ela estava com a filha. A filha dela devia ter, eu tinha 21 na época, a filha dela devia ter uns 19. E ok, a mulher falando, eu conversando com ela, falando que era estudante, se eu podia examinar, escutar, e ela super tranquila. Isso ela chegou mais ou menos, era um plantão noturno. Ela chegou, era umas 11 horas. Ok, chegou bem, colocamos oxigênio e tudo mais. Falamos com a filha, olha, não tem nada que você fazer aqui, você pode ir embora, não tem como. Era o Pampulha ali, pequenininha. Pertinho. Ela, não, quero ficar aqui mais um tempo. A gente, ok. Só que a mãe dela começou a piorar muito rápido o quadro respiratório dela, a ponto de a gente ter que entubar essa mulher. Só que a gente fez uma intubação para prevenir, porque ela estava ok. A gente só falou, ó, vamos intubar ela só para evitar, né, de acontecer uma coisa pior, e falamos com a filha dela. A filha dela, ok, né, não tem como você falar nada, beleza. Foi lá, entrou na sala vermelha, falou, tá, mãe, tudo bem, vai lá, daqui a pouco a gente se encontra. A menina saiu da sala vermelha e ok, ficou lá. E aí a mãe dela começou a dar essa piora respiratória. E eu lembro a menina na porta, e eu me vi muito nisso. Porque quando a minha mãe foi para o hospital, eu fiquei na porta da sala vermelha, desesperada, querendo saber alguma coisa, e ninguém me falava nada. E eu comecei a me preocupar com aquela menina, porque eu me vi nela. Sim. E aí toda hora eu tentava ir lá, tentava deixar ela entrar, só que você não pode realmente ficar entrando numa sala vermelha. E tudo mais, falamos, olha, você pode ir embora, sua mãe tá bem. A gente só entubou ela para prevenir, e ela não queria ir embora. E eu entendia ela. Só que acabou que ela foi embora, porque a médica falou tanto com ela que é até ruim ficar naquele ambiente. E ela foi embora. Na hora que deu 1h da manhã, só tinha eu e a médica dentro da sala. E eu desesperada já com a mulher, vendo a minha mãe ali, toda hora eu tô olhando pro monitor. E olhava pro monitor, e olhava. Eu estava no 4º período, no 4º ou no 5º. E aí era umas 2h da manhã, 1h, eu não lembro exatamente. O monitor começou. 80 batimentos, foi para 70, para 60, para 50. Na hora que deu 40, eu lembro que eu peguei na mão da médica e falei, Yara. Ela olhou pro monitor, pi. Nossa, Deus. Assim, eu nunca tinha visto isso, né? Eu lembro que a médica virou para mim e falou assim, em vez dela assumir a massagem, alguma coisa, só tinha eu e ela na sala. Ela, pega a escadinha e começa a fazer massagem dessa mulher. Nessa hora eu falei assim, fudeu. Eu tô no 5º período, eu nunca fiz isso de verdade. Acho que você também nunca deve ter feito de verdade uma massagem. Não, porque é só na teoria. Só na teoria. Só que, gente, eu falei assim, é isso aí. Peguei a escadinha, vamos lá e pá, pá, pá. E é muito diferente estar fazendo isso numa pessoa normal. E eu lembro que eu até fiz um pouco errado, porque a gente não pode fazer isso. Eu lembro que durante a massagem eu estava gritando com a mulher. Por favor, não morre, sua filha precisa de você, não morre. E lá, acabou que eu fiquei fazendo massagem uns 3, 4 minutos. E não, teoricamente também isso não pode, são 2 minutos e troca. Só que só tinha eu e a médica ali, não deu tempo de chamar ninguém. Até que a médica ficou na parte da respiração, porque eu não sabia mexer, né? E aí ela gritando, os enfermeiros, alguém escutou, chegou a equipe de enfermagem e começou a ajudar. Depois de 15 minutos, essa mulher voltou. Ok. Passou mais umas 1h, ela parou de novo. Voltou de novo. E nisso, ficou a noite toda assim. Ela voltou, eu aprendi a mexer no respirador. Eu fiquei sem brincadeira, umas 5 horas naquele ambu. E assim, desesperada. Acabou que quem ia pegar esse plantão, depois dessa amiga da minha irmã, era meu primo. E aí,
Pois é, eu falei com ele, não, Rafa, vou ficar aqui. Na hora que ele chegou, ele é bem ríspido, sabe? Ele é um médico muito bom, só que mais grosso. Ele chegou, olhou para a mulher, olhou para mim e falou que, desse jeito, essa mulher já está morta. E você está estourando todos os bronquíolos dela. Você está estourando o pulmão dessa mulher. Falou para mim. Aí eu lá como ele, se ela tivesse viva, eu já teria matado ela do jeito que você está ambuzando. Porque tem um jeito certo de ambuzar. Só que eu não sabia, eu estava assim, ó, pá. Ok, fui embora com aquilo na cabeça. E ele virou para mim e falou assim, se essa mulher parar, eu não vou reanimar ela. Ela já está morta. Ok. Fiquei lá mais um tempinho, só que me deixou muito mal, sabe? A fala do meu primo, eu quis ir embora. Passou 10 minutos, ele me ligou. Morreu. Ok. E esse foi o primeiro contato com a morte que eu tive. E isso me marcou muito. E depois eu fui entender o que tinha acontecido ali. E aí a médica, a Yara, virou para mim e falou assim, Dudinha, eu já sabia que ela estava morrendo, que ela ia morrer. Só que eu não tive coragem de deixar ela morrer na sua frente. Porque eu sei que você tinha acabado de passar por isso. Eu vi o jeito que você agiu durante uma massagem e eu não tive coragem de deixar ela ir. Então, eles já sabiam que era irreversível, era desde irreversível. ali Ela já falou, ela ficou 30 minutos parada praticamente. Ela falou, mas eu não tive coragem. Ela me contou isso meses depois, bem depois. E ela falou, eu não tive coragem de deixar ela morrer ali na sua frente. Eu sabia que você estava ambuzando errado. Eu sabia que o respirador já não estava funcionando, por isso que a gente estava ambuzando. Eu já sabia. E aí isso me marcou muito, sabe? E o outro contato mais rapidinho com a morte, que eu também fiquei muito assustada, foi agora no internato. Eu tinha um paciente, ele estava bem, ele estava no CTI. Eu estava conversando com ele no outro dia, ele falando, vai com Deus, brincando comigo e tudo mais. No outro dia eu cheguei lá no CTI, o homem estava muito ruim. Estava com a Nora 80. E assim, eu falei, nu. E eu lembro que a preceptora pegou na minha mão, me colocou na frente dele e perguntou, você já viu alguém morrendo? Eu falei, não. E ela falou, é isso aqui, uma pessoa morrendo. Isso me marcou muito. Porque, assim, nossa, eu não consigo nem expressar. Você vê, realmente, você consegue ver que a pessoa está morrendo. Ela muda de cor, ela muda de expressão. Ele não estava acordado, mas a expressão muda na hora da morte. A perfusão. E, assim, isso me marcou muito, porque eu vi que é a morte, sabe? E ver a morte é muito difícil. E eu acho que, não sei se vocês já tiveram experiência de ver a morte. É muito ruim. É muito ruim. Eu imagino. Que aí você pensa, naquela pergunta de novo, o que é a vida? Porque o que é a morte, eu acho que você acaba descobrindo, né? Sim, a morte você vai saber, todo mundo vai ver. E aí vai depender do que você viveu. Do que você viu que é muito importante, que é pouco importante. O que você se preocupou de mais, o que você se preocupou de menos. Eu não passei no vestibular ali, eu me martirizei. Martirizei a palavra? Até. E no final da sua vida, o que isso valeu? O que era estudar mais um ano? O que era tentar mais um ano? Não é nada. Não é nada. Sabe? Então, eu acho que é uma coisa difícil, só que muito importante a gente ver. Principalmente a gente que está seguindo essa pessoa, que é o que você falou também. É lidar pessoal, é o paciente, é ver o paciente ao todo. E aí foi isso. Muito grande isso. Esteve algo perto disso? Não, eu tô no 6º período agora, né? Aí, como eu estava dizendo, eu passei pro ciclo clínico no 5º. E foi, assim, meu primeiro contato, assim, de verdade com o paciente internado, sabe? E aí, como as minhas disciplinas eram mais assim, eu via, aprendia num dia, aí semana que vem eu ia ver, às vezes já tinha trocado paciente. Tipo, a minha aula ia ser com outro paciente. Então, eu até senti um pouco, assim, de fragmentação, no sentido de não acompanhar o caso do paciente até o final, né? Mas claro que a gente podia, por conta própria, correr atrás disso. Em alguns pacientes eu até, né, fui atrás do final do caso. Mas tinha uma paciente que eu acompanhei na minha disciplina de trabalho de campo supervisionado. E que, tipo assim, todo o período a gente tem 2 campos. E aí, no meu caso, nesse período, eu acompanhei a enfermaria pediátrica e a radiologia.
E aí, nesse campo da enfermaria pediátrica, a gente acabava acompanhando mais, assim, os pacientes, porque acabava de ser pacientes que ficavam internados lá por 3 meses, 4 meses, então coincidia, né, de toda sexta eles ainda estarem lá. E tinha uma paciente em específico que eu conheci ela com 1 mês, e ela tinha uma cardiopatia, e ela ia ter que fazer uma cirurgia. Aí, assim, como é recém-nascido, né, e tal, lactente, aí tem que esperar um certo tempo para poder fazer cirurgia, para o neném ter condições, né, de operar. E assim, a gente acompanhou esse processo, tanto da paciente melhorando, né, para poder fazer essa cirurgia, até o momento em que eles marcaram. E assim, a gente já tinha se apegado um pouco à paciente, à família e tudo mais. E aí ela, assim, foi coisa de 2 semanas. Em 1 semana deu meio que um surto de Covid lá no hospital. E assim, entre alunos, professores, eu estava com Covid. E aí eu até não fui, né, nas aulas porque eu estava com Covid, fiquei com medo de contaminar a paciente, né? E aí eu não vi essa paciente. E aí, nesse dia que eu não fui, falaram que os pacientes que estavam internados lá na pediatria foram transferidos ou foram para casa para evitar que eles se contaminassem com Covid, mas alguns tinham sido contaminados. E essa paciente era uma delas. E aí, assim, dentro de 1 semana, ela foi transferida para outro hospital, ela foi para UTI, ela agravou, e aí, sabe, ela já não tinha mais condições de fazer a cirurgia, e aí ela estava com Covid, né, e aí ela veio a falecer. E aí eu fiquei sabendo disso na outra semana. Assim, eu não tive contato diretamente com a morte dela, mas eu ficar sabendo de um paciente que, tipo assim, eu tive um acompanhamento maior, sabe? Avalia outro dia, né? E que estava bem, sabe? Eu estava feliz porque estava conseguindo ficar bem. E aí, do nada, assim, aconteceu muita coisa na vida dessa paciente, ela veio a falecer, mexeu bastante comigo, assim. Do tipo eu chorar, né, e ter sentido com, assim, a minha primeira perda, assim, de um paciente que eu tinha tido um contato, um acompanhamento maior. Mas eu acredito que eu ainda vou passar, né, por um contato mais de frente, né, e eu espero... Vocês são muito gigantes, viu? Porque realmente é um processo bem intenso esse. Aqui, para a gente poder caminhar para o final do nosso papo aqui, eu queria que vocês deixassem para a turma que vai assistir vocês uma dica assim, uma mensagem mesmo, né, para o processo de estudo. Uma pessoa que está hoje estudando com a gente ou em outro cursinho e que vai ouvir uma experiência aí de alguém que passou por isso e que passou legal por isso. Me conta de uma coisinha. Acreditem nos seus professores. Acreditem neles e acreditem nas palavras de afirmação que vocês têm. Você consegue, você é capaz. Se o seu professor está te falando, você consegue, faz desse jeito. Gente, acredita. Acredita, porque isso faz muita diferença. É o que a gente falou lá para trás. É difícil abrir mão de um jeito que você está fazendo. Só que confia nas pessoas que têm mais experiência. Eu estou falando aqui, ela vai falar por conta própria. Acreditem nos seus professores e acreditem que são capazes, porque vocês são. É isso. É como a Dudinha falou, vocês são capazes. Acreditem no potencial de vocês. Eu sei que muitas das vezes a gente está estudando e a gente está errando muitas questões ali, e a gente começa a pensar que, nossa, eu sou burro. Eu já pensei muito isso. E, nossa, aí você começa a pensar que está muito distante, assim, o vestibular. Mas acreditem, vocês conseguem. É igual eu falei, não é se você passar, é quando. Pode ser que o processo seja longo, mas não desista dos seus sonhos. E se você não tiver condições financeiras de pagar um cursinho, tenta correr atrás de, às vezes, um livro que alguém possa te emprestar, ou trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Vai demorar mais? Vai. Mas não desista se for seu sonho. É isso aí. Seu tchau, Max. Dá tchau para todo mundo. Dá um tchau para todo mundo. Esse negócio de dar tchau, né? A gente começou o podcast gravando agora, uma coisa nova para todo mundo. Pro Gustavo não, que ele já é blogueiro, né? Eu já falei isso, que ele tá um blogueiro de primeira, assim, sabe? Muito obrigado. Daqui a pouco vai ser convidado pro Big Brother também, sabe? Você tem que ver. Mas, só complementando o que a Inês falou, que eu falei mais cedo também,
a gente tem que acreditar, né? Mas não basta só acreditar, né, Dodinha? É que eu brinco como assim, olha, você tem que acreditar, mas você tem que fazer por onde, né? Porque é um processo, né? Que a gente falou isso várias vezes, essa expressão aqui. O caminho da medicina, ele não começa no pré-vestibular, ele começa bem antes, ele começa dentro de você. Você já tem que entrar, você fala, olha, eu quero medicina, então pronto. Quero medicina. Eu falei isso com muitos alunos hoje que são o resultado do SISU. Max, eu acho que não vai dar. Cara, se não der, faz de novo. É isso que você quer, não é? É que eu falei com a Duda. Pensando por esse lado espiritual, eu acho que se você tem um sonho, né? Se Deus colocou uma sementinha lá de um sonho, é porque você é capaz, né? Só que aí você tem que falar assim, olha, eu sei, eu consigo, mas eu vou fazer por onde? É o famoso, confia no santo, no resto não para você ver. Mas é isso, você tem que acreditar que você pode, mas você tem que procurar os meios para fazer acontecer. Que Deus nos dá a vitória, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Tem que correr atrás. E vai dar certo. Mas eu quero agradecer as meninas. Eu fiquei muito feliz, Gustavo, de ver essa. Eu falei ontem que eu tinha zerado a vida, né? Eu zerei a vida de novo. Zerei a vida porque tinha um tempão que eu não via Dudinha. A Lai, eu achava que eu não ia ver a Lai dessa vez, embora eu costume ver a Lai nas férias, né? Por causa ela costuma vir para BH e fiquei muito feliz. Na hora que eu fiquei sabendo que ela ia vir aqui, eu fiquei muito feliz mesmo. Mas obrigado pela presença de vocês, foi incrível demais. Bom mesmo. Prazer, Ô, gente, eu espero que nas próximas férias que você possa vir de novo, né? Que a gente tenha só começado, tá? Todo esse nosso canal de comunicação aqui, que você possa conversar muito com a turma, porque acho que a medicina ela tem, além de muito interesse das pessoas, mas também tem muitas dúvidas e é ótimo, tá? Acho que esse compartilhamento a gente só tem a ganhar. Obrigado mesmo. Obrigado, Phil Lai. Obrigado, Max, mais uma vez. O Max vai virar sócio desse trem aqui, com certeza. Maravilha. Chegamos então ao final de mais um podcast. Muito obrigado, galera. Conto com vocês até na próxima edição. Um abraço. Valeu! Tchau. Até a palmeira que foi assim, né?